quanto a necessidade de voltar ao trabalho e voltar para si tem afetado na relação construída nos últimos anos com seus filhos. A história é assim, né? A mãe que deixou de trabalhar para ficar com os filhos, daí os filhos crescem um bocado e essa mulher decide voltar ativa. Daí, de repente, ela entra em parafuso, porque ela já não pode mais ser a mãe que ela era. Sente certa culpa por isso, mas também agora, depois de tanto tempo, ela simplesmente tem que, e aqui eu abro aspas, correr atrás do prejuízo, no que tange se sentir novamente dona da própria vida, das próprias finanças, e aí a relação que ela tinha feito ao longo dos anos acaba ficando de lado. Porque parece que é impossível encontrar um meio termo entre o ser mulher, trabalhar fora, e o ser mãe e estar presente. E eu poderia resumir isso com basta ter tempo de qualidade. Mas isso seria uma explicação bem simplória e até um pouco covarde da minha parte, porque a realidade é que tempo de qualidade exige estrutura, e estrutura exige clareza. Então vamos identificar aqui qual seria ou quais seriam os melhores caminhos para que esse processo não precise ser tão abrupto, principalmente para você, mãe que trabalha de casa. Então, antes de se cobrar pela presença ou por produtividade, se pergunte: que acordos você precisa fazer com você mesma? Que tal um plano de ação, montar ali uma agenda onde você tenha tempo dedicado para cada coisa? Descritivo mesmo, de X horas a X horas são para o trabalho, de X horas a X horas são para os filhos, para o relacionamento, para casa, para mim, para as amigas, enfim, para os estudos, para a academia, seja lá o que for. Daí, ok, quais dessas coisas você vai precisar fazer semana sim, semana não, porque não vai dar para colocar na agenda, mas que você não vai mais deixar de fazer? Quais você vai precisar delegar? Quais você está disposta a manter a longo prazo e quais são a curto prazo? O que pode ser renegociado dentro de casa? O que pode ser reconstruído com seus filhos? Pense em criar pequenos rituais de conexão, uns que sejam compromissos inadiáveis. Por exemplo, uma vez por semana você vai sair com seu filho. Se você tiver dois, então você vai separar. Semana você vai sair com um, na outra semana você vai sair com outro e vai intercalando assim, para que vocês tenham um momento de exclusividade e de conexão. Um momento que seja só de vocês, para ter mesmo olho no olho. Ou, em um determinado momento, você vai reunir a família. Simples, em casa mesmo, tipo uma noite de jogos, uma noite de cinema. Porque é fácil a gente abraçar a parte da obrigação dos filhos. Ah, mas eu fico com os meus filhos. É, mas você fica dando comida, fica dando banho, fica vendo pediatra. E esquece da parte da conexão. O cuidado e a conexão, eles precisam coexistir. Um é importante tanto quanto o outro. Porque o vínculo se constrói no olho com olho, na atenção exclusiva que a gente dá. Atenção àquilo que o filho fala, mesmo quando ele não abre a boca. E claro, não vai ser mais a mesma coisa, é óbvio, mas não significa que precise ser ruim. É um processo e um período de readaptação. E eles vão conhecer essa nova mulher, que até então para eles era só mãe. Mas só se você permitir que ela exista sem culpa e principalmente sem cobrança, quer dizer, sem autocobrança, porque não há como você ser tudo para todo mundo para sempre. A questão não será mais de fato sobre a presença constante, e sim sobre conexão genuína. O que os seus filhos mais precisam é de uma mãe que saiba voltar para eles sem se perder de si. Tem uma frase que dizem que foi do Carl Jung, que diz: o maior fardo que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. E aí eu acrescento: isso não significa que seja um processo fácil para eles, porque aprender exige esforço. E ao voltar a trabalhar, você também está ensinando para os seus filhos sobre paixão, sobre sonhos, sobre criação, sobre finança, sobre administração, confiança. É preciso honrar isso como parte da sua maternidade. Então tenha essa postura. Acredito que Alexandra Sachs diria que você está vivendo a segunda onda da matrescência. A primeira é quando o bebê nasce e você deixa de ser só você. E a segunda é quando você percebe que você ainda existe e precisa renascer. E esse renascimento envolve perda. Perda da versão 100% disponível, perda da ideia de que dá para estar em todos os lugares, com a mesma entrega. Eu falo sobre o ser uma mulher criadora e se criar e se recriar múltiplas vezes a partir da primeira gestação. E eu vou deixar o link do livro e do e-book aqui na descrição. Então, resumindo, você não vai conseguir tudo o tempo todo, mas você vai conseguir o que importa. Então, busque ter momentos, sim, de conexão genuína. Programados. Pense em presença afetiva por blocos e não por tempo ininterrupto. Se você chegou até aqui, não esquece de avaliar e me conta como tem sido por aí essa volta para si, como você tem remanejado esses momentos de vínculos e afetos com seus pequenos. Beijo e até a próxima!